Para você que está acompanhando a nossa programação, sejam bem-vindos. Presta atenção, TSE não deve interferir na análise do voto impresso. É o que afirma deputado federal. Vamos comentar essa informação para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. O deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso, disse que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, não deve interferir na análise do projeto de lei PL 1169 de 2015, que visa implantar o voto impresso. O parlamentar deu a declaração durante a entrevista ao Jornal Oeste nesta quinta-feira, dia 28. Medeiros comentou a audiência pública sobre o voto auditável que ocorreu nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na reunião, o ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE, analisou o PL do voto impresso. Só para constar, meus amores, quem vai pilotar, tá bem, a eleição de 2026 é o ministro que estava lá no Congresso, tá bom? Próxima eleição, não tem eleição antes, a não ser que aconteça alguma coisa, né, aí, mas não tem eleição antes de 2026, tá bem? E quem vai pilotar a próxima eleição no Brasil é o ministro Nunes Marques, que é um indicado de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Hoje tivemos um compromisso muito bacana do ministro do TSE, que disse que dessa vez não vai haver interferência alguma do TSE na votação, na composição da comissão que avaliza o voto impresso, afirmou Medeiros, referindo-se a Nunes Marques. Ele disse que o TSE se propõe, inclusive, a dar subsídio para enriquecer o projeto. Olha que coisa linda, não é? Olha que coisa maravilhosa, tá bem? Eu fico imaginando o Brasil que nós teríamos hoje se Bolsonaro tivesse, né, sido diplomado, presidente, declarado eleito aí pelo TSE, porque esses dois ministros que o Bolsonaro indicou agora, que o Lula indicou, quem iria indicar é o Bolsonaro, né? De uma certa forma seria o próximo presidente, tá bem? E nós estamos vendo que com o futuro presidente do TSE, parece que a conversa é diferente, né? Que é o Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro. O deputado elogiou a postura do ministro Nunes Marques e criticou a ação dos antigos presidentes do TSE, como o ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a corte nas eleições de 2022. Na época, Moraes foi contra o projeto do voto impresso. É uma postura diferente de Moraes, porque ele, o Nunes Marques, afirmou Medeiros, ele não veio na porta dos fundos conversar com os líderes e pressionar para tirar membros da comissão. Medeiros disse ainda que a população não confia nos tablets e ele cobrou um debate amplo sobre o assunto dentro do Congresso Nacional. O parlamentar acredita que o PL do voto impresso deve ser votado nas próximas semanas e seguir o plenário da Câmara. Seguir para o plenário da Câmara. A grande verdade é que as pessoas não têm fé no sistema, que aí está, afirmou o deputado. Isso começa a gerar no eleitor uma dúvida de que o voto dele realmente foi computado. Precisamos consertar isso, afirmou aí então o deputado José Medeiros, é isso? Deixa eu só confirmar, isso mesmo. Deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, que inclusive elogiou, né, a atitude do ministro e, segundo ele, o ministro não vai interferir em comissão, não vai interferir em nada e, segundo ele, o próprio ministro ainda se colocou à disposição para ajudar no processo aí. Em resumo, tá bom? Até pra gente não ter problemas aqui. Em resumo, como é que eu vou colocar aqui pra você? É um complemento, né? É um item a mais de segurança, não é isso? É um item a mais de segurança que eles vão adicionar. Por exemplo, quem é mais vivido, né? Quem tem mais experiência de vida, lembra muito bem que quando criaram o cinto de segurança, foi uma confusão para poder implementar o cinto de segurança, não é? Tinha gente que falava, não, a gente vai ficar preso naquilo. Então, o que acontece? Tudo que é novo enfrenta dificuldades, não é? Mas eu sou da seguinte questão, tudo que é para colaborar, para deixar mais transparente, tá bem? Todo o processo é bem-vindo, não é? E por que não
o voto impresso. Qual o problema, presta atenção aqui comigo, qual o problema da pessoa votar na urna eletrônica, né, que não vai mudar nada, é o sistema eleitoral que aí está, e simplesmente a urna imprimir um comprovantezinho, a pessoa olha, opa, votei no João, saiu o João, vou pôr numa urna física, tá bem? Amanhã ou depois, qualquer tipo de questionamento, existem, né, duas maneiras de se questionar, fazendo bater o voto impresso com o voto eletrônico. É mais segurança para o sistema eleitoral brasileiro, né, que, né, você gosta pra caramba, confia acima de tudo, não é isso? Vamos aqui às palavras do ministro, futuro presidente do TSE, atual vice. Esse é o ministro Nunes Marques. Está na tela, meus queridos. Rodou! Como já colocou o deputado Zé Medeiros, eu estou aqui por designação da ministra Carmen Lúcia, que é quem fala pelo Tribunal Superior Eleitoral, nossa presidente. Mas estamos, no exato momento, tendo sessão de julgamento, em cuja sessão tem processo que eu preciso votar ainda hoje. Bom, ontem, dia 27 de novembro de 2024, nós completamos exatamente um mês de mais um exitoso processo eleitoral, encerrando esse ciclo das eleições municipais no Brasil na forma preconizada pela Constituição de 1988. Não custa lembrar a todos vocês que as nossas eleições têm números impressionantes. No último pleito, tivemos aproximadamente 122 milhões de eleitores comparecendo às urnas. Quase 500 mil candidatos, 463.394 candidatos a prefeito e vereador, em aproximadamente 5.570 municípios. A partir da coordenação nacional do Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, os 27 tribunais regionais eleitorais convocaram 1.925.203 mesários e mesárias e 993 mil, aproximadamente, voluntários para participar desse processo interno das eleições brasileiras. Foram autuados mais de 1.134.000 processos, dos quais pouco mais de 584 mil seguem em tramitação. Para além dos números, cumpre destacar que as eleições municipais, tradicionalmente, têm papel de destaque quando se trata de inovações. Basta lembrar que foi no longínquo pleito de 1996 que o TSE, atendendo ao comando da Lei 9.100 de 1995, iniciou a implementação do sistema eletrônico de votação e apuração. Passados 22 anos, nosso sistema se aprovou, uma vez mais, à altura do desafio de apurar, com exatidão e celeridade, a vontade do eleitorado brasileiro, atualmente composto por um pouco mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar. A confiança depositada na Justiça Eleitoral, portanto, segue dando bons frutos. Muitos são os desafios para os próximos pleitos. Entretanto, a Justiça Eleitoral seguirá com o compromisso inalterado de garantir o livre exercício do sufrágio pelo eleitor. Essa missão, da qual jamais se afastará o Tribunal da Democracia, precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Olha aí, minha gente. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional, não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Entretanto, o TSE, através da sua presidente, colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Vai alterar o quê? 1 segundo? Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais, de urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos? E esse custo? De qual monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação
reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais. Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha, o erro, há risco de se incrementar a judicialização? Qual eleição seria mais adequada para um projeto piloto, acaso seja essa a vontade do povo brasileiro representada pelo Parlamento brasileiro? Haveria o aumento de número de sessões eleitorais em decorrência do tempo, da elevação do tempo de votação? Então, como eu disse, são muitas as questões que serão debatidas e o Tribunal Superior Eleitoral se coloca à disposição, porque possui, sim, dados que podem auxiliá-los nesse debate. Como disse, esse debate está no foro correto, a Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês. Valeu então, né? É isso aí, meus queridos. Pois é, segundo ele, bonita a conversa do futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Muito bonita, né? Muito democrática, digamos assim, né? Tá no rumo certo, aqui é o lugar para se discutir. Esperamos, ministro, que de Vossa Excelência não haja, até acredito que não vai haver interferências, tá bem? Até acredito, mas o senhor deve lembrar que o senhor é um peixinho num vasto oceano com tubarões, com outros peixes grandes. Inclusive, por exemplo, eu estava assistindo hoje, tá bem? Eu estava assistindo hoje um vídeo, eu não me recordo o que exatamente estava sendo discutido no tribunal, era sobre a regulamentação das redes sociais. E, minha gente, notoriamente, tá bem? Pelo menos na minha percepção, o ministro Alexandre de Moraes, de uma certa forma, assim, parece que ele não deixou de ser presidente, né? Ele dando o seu direcionamento para a ministra. Olha, inclusive, né, aqui, e lembrando a ministra que lá também, na Justiça Eleitoral, né? Então, tipo assim, né? É claro, ele exerce uma grande influência, não é? Mas só para deixar claro para o ministro que ele ainda não é presidente, né? Ele tem que falar por ele, como vice. Agora, eu não sei a partir de se as discussões estarão ainda dentro do período que ele passa a ser presidente a partir de 2026, né? Inclusive ele vai pilotar as eleições presidenciais no Brasil, né? Agora não sabemos o que a ministra pensa também, né? Porque na eleição passada, na discussão passada, que tá certo, o lugar para discutir essas coisas é no Congresso, porque afinal de contas, quando você vota num parlamentar, num deputado federal, a função dele é só te representar. Todos os brasileiros não podem ir para Brasília. Então, por isso, nós, os brasileiros, enviamos 513 deputados, tá bem? Chegando lá, estarão nos representando. E nessa brincadeira aí, a gente ficou sabendo, né? Chegou ao conhecimento de todos, que ministros estavam indo fazer visita a líderes, a presidentes de comissão, líderes de partidos, líderes, né, na casa, e depois, né, de certa conversa, até membros da comissão foram trocadas por influência de ministros. O próprio Bolsonaro falou sobre isso essa semana, a gente acabou trazendo aqui no nosso programa. Tá bem? A gente vai botar a pauta para rodar aqui, para você que está ligado comigo, onde você estiver. Não se esqueça, meus amores, a gente já vai falar sobre o Bolsonaro. Não se esqueça de ajudar esse programa, ajudar esse canal que precisa tanto de você, para que você continue nos abençoando aí, nos ajudando aí com o Pix de qualquer valor, tá bem? Está à disposição aí o nosso canal aí para você colaborar. Tem esse Pix aqui, que vai ficar o tempo todo aí na nossa live. Os moderadores vão colocar o link agora também, para você ajudar o programa. Não esqueça, tá bem, gente, de dar essa moral pra gente. Afinal de contas, precisamos muito da sua ajuda, não só na audiência, não só nos likes, mas também financeira, para continuar tocando o nosso projeto
Afinal de contas, somos uma alternativa aqui para vocês em meio a tanta notícia distorcida, a tanta notícia com comentaristas engravatados que, na verdade, só querem induzir os brasileiros aí a pensar como eles pensam e não tem compromisso com a notícia verdadeira. Nosso canal, embora pequeno, um dos nossos grandes compromissos é com a notícia, inclusive dar a notícia. Nem muitas das vezes ficar com muita gracinha, ficar com muito comentário desnecessário. A minha intenção aqui é dar a notícia para você e trazer para você o conhecimento, deixar você informado. Porque tem canal aí que vira um blá 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 blá, ninguém conta a notícia, o cara dá a opinião dele, dá a opinião de todo mundo e você assiste, você não entende o que aconteceu de fato, né? Porque o que prevaleceu foi a opinião do dono do canal. Aqui não, eu foco na notícia, tenho também os meus comentários, mas sempre de olho focado na notícia, para pelo menos você saber o que está acontecendo e, é claro, você tira suas conclusões e naquilo que eu considero pertinente acrescentar aí os meus 5 centavos de contribuição para o assunto, eu acrescento, tá bem? Mas o meu trabalho é um pouco diferente de muita gente aí que fica só com blá 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 blá, tá mais preocupado em dar opinião própria do que trazer a notícia de verdade. Então colabora com o nosso canal aí porque a gente precisa de você. E falando em notícia, né, a gente vai correr aqui com a nossa programação, porque tem notícia bombástica aqui no nosso programa, tem radialista sendo preso, radialista corajoso, inclusive, né? Esse menino, quando eu vi, eu falei, vai ser preso, se lascou, fazer o quê, né? Mas, gente, é o sentimento de revolta, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, vou falar aqui sobre o Bolsonaro, para você que está ligado com a gente. Bolsonaro define relatório da Polícia Federal como peça de ficção. Segundo Jair Bolsonaro, os advogados dele revisou, né, e conseguiu trazer uma prévia para ele. Ele concedeu entrevista ao Oeste Sem Filtro nesta quinta-feira, dia 28. Durante o programa, Bolsonaro classificou o relatório da Polícia Federal como uma peça de ficção, um golpe de festim e pirotecnia. Falar em golpe de Estado com um general da reserva, 4 oficiais e um agente da Polícia Federal é outra piada, exclamou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Para Bolsonaro, o inquérito tem como base uma pesca probatória. O termo se refere à prática de buscar provas de maneira especulativa ou sem uma base clara em um processo judicial. Eles vão para cima do cara, pegam o telefone, veem os contatos dele, vai para cima de outras pessoas e ficam formando suas historinhas. É risível, disse Jair Bolsonaro. Dê-me o nome que eu acho o crime. É isso que os caras fazem. Ele ainda considera ser o alvo principal do inquérito que indiciou outras 36 pessoas. Esta perseguição, de acordo com Bolsonaro, se dá porque seu governo atrapalhou muita gente importante que vivia de recursos públicos. O ex-presidente cita órgãos e entidades como Porto de Santos e também o Correios. Bolsonaro não malisa e solta a bomba, soltou a garganta e foi pra cima em entrevista à revista Oeste. Tá na tela, vou colocar na tela, rodou a entrevista do Bonoro, vamos reagir a um pedacinho aqui, principalmente sobre essa fala que eu acabei de trazer para você. Eu tenho uma equipe boa de advogados, posso pagá-los graças ao Pix que as pessoas doaram para mim há um ano e pouco atrás, e eles correram com a leitura desse relatório, terminaram ontem e deram uma primeira impressão para mim. É mais uma peça de ficção. Falar em golpe de Estado com um general da reserva, 4 oficiais do agente da PF é outra piada. E como um todo, não tem prova de absolutamente nada. Eles não querem pegar o Braga Neto, o Heleno, seja quem for. Eles querem pegar, é eu mesmo, tá? Acho que eu sou o mal, o grande mal da democracia. Na verdade, eu atrapalho, importuno, porque nós fizemos diferente. Ninguém acreditava que podia chegar. Confesso que nem eu acreditava, confesso. Vim candidato porque eu queria me despedir da vida pública, né? E acabou acontecendo tudo aquilo. É tentativa de homicídio, lobo solitário, né?
E chegamos, tivemos uma coisa realmente complicada, só quem passa pelo parlamento entende, formar um ministério bem intencionado. E não é só formar bem intencionado. Quando você convida uma boa pessoa, ela tem que aceitar. Ela sabe da sua cota de sacrifício. Fizemos, enfrentamos ali, um primeiro ano foi muito bom, no meu entender, apesar do problema de Brumadinho, né, uma tragédia, mas fizemos o possível. Depois veio a pandemia, que começou no início de 20. Então, 20. Tá, então, meus amores, né? Só um trechinho aí do Bolsonaro falando, né? A respeito aí desse relatório da Polícia Federal. Ele dizendo que seus advogados leram o relatório e não encontraram nenhuma prova contra ele. Meus advogados, correram com a leitura e deram uma primeira impressão do relatório. É uma peça de ficção. E tem até comédia pelo meio, não é? É uma ficção que dá um filme, se você for pegar esse, né, a história, não é toda a história, dá um filme até de comédia, né? 5 Kid Pretos, que não é 5, é 4, né? 4 Kid Preto mais um policial federal no táxi, não conseguiu pegar o táxi, cancela o golpe, né? É uma história magnífica, magnânea, digamos assim por dizer, não é? Afinal de contas, né, o Brasil usa-se muita criatividade, é uma Polícia Federal criativa, né? Dá seus pulos, usa a sua criatividade. A gente já ouviu sobre esse papo aqui na terrinha de Cabral. Pra você ligado com a gente, vamos tocando o barco? Pois é, meus amores. Bolsonaro fala em perseguição e cogita refúgio em embaixada. Vamos lá, meus amores, para você ligado aqui comigo, presta atenção na reportagem do Poder 360 que já está na tela. Indiciado pela Polícia Federal por suspeita de fazer parte de um esquema que planejava um golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL se diz vítima de perseguição e admitiu ter conversado com as Forças Armadas sobre voltar a discutir o processo eleitoral após as eleições de 2022. As informações são do UOL. Vivemos num mundo de arbitrariedades. Agora eu não posso ir dormir preocupado que a Polícia Federal vai estar na minha casa amanhã cedo. Eu já tive 3 operações de busca e apreensão, tá? Absurdas. Corro risco sem dever nada. Corro risco. Vai fazer a arbitrariedade. Vamos ver as consequências, reclamou Jair Messias Bolsonaro. Para Bolsonaro, pedir refúgio na embaixada pode se tornar uma opção caso seja julgado culpado pelo plano golpista. Abre aspas, embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado, afirmou em entrevista ao UOL. O ex-presidente afirmou ainda que chegou a ter conversa com as Forças Armadas para voltar a discutir o processo eleitoral após as eleições de 2022. Sobre ter redigido a minuta do golpe, proposta de declaração de estado de defesa ou estado de sítio para analisar as eleições, ele afirma que discutir artigos da Constituição não é crime. Abre aspas para a fala do Bonoro. Minuta do golpe é baseada na Constituição. Para que serve a Constituição? E a nossa lei máxima. Entendo que ali é um norte para você seguir. Se tem um remédio ali, por que não discutir? Disse Bolsonaro. Ele também disse que, no entanto, não tinha ciência sobre o plano de prender ou matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. Que plano era esse? Dar um golpe com o general da reserva, 3 ou 4 oficiais e um agente da Polícia Federal? Que loucura é essa? Disse e complementou, indagando detalhes do plano. Pelo que sei, o Alexandre não sai de casa com pelo menos 6 agentes do lado dele. Isso aí é até bravata. É papo de quem tem minhoca na cabeça. Sequestrar, envenenar, matar o Alckmin, não dá. Pra quê?
falou Bolsonaro. O ex-presidente foi citado 533 vezes no relatório da Polícia Federal sobre o golpe. De acordo com o documento, existem provas inequívocas de que Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava concretizar o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, é o que diz a matéria. Se condenado pelos crimes atribuídos ao ex-presidente no relatório, pode chegar a 28 anos de prisão com pena máxima. Tá aí, tá bom, gente? Então, o que acontece? O Bolsonaro vem e diz que quem busca refúgio em embaixada é quem se considera perseguido. Segundo o Bolsonaro, caso houver aí uma condenação e ele se sentir perseguido, ele irá buscar refúgio em alguma embaixada, né? A gente se lembra que o Bolsonaro chegou até a passar 2 noites numa embaixada aí, a da Costa Rica, né? Se eu não estou enganado, e o Bolsonaro por lá esteve, tá bem? Tem também a embaixada dos Estados Unidos. Estados Unidos é alguém que né, um governo aliado à direita a partir do ano que vem, um governo aí que se preocupa com a situação aqui do Brasil. A gente já ouviu algumas manifestações aí a respeito da situação. E você, petista, é você mesmo, mortadela, tá feliz agora, seu mocreia? Dólar a 6 pau, juro lá na casa do chapéu, não é? E você procurando por picanha e não a encontrou ainda. Tá difícil comer até a 100, que é um dos cortes mais baratos aí da carne bovina, não é? Pois é, meu filho, comemora, solta fogos, porque tá do jeito que o capeta gosta. E o dólar chegou a 6 pau, a primeira vez com anúncio de corte de gastos. Pois é, o Haddad foi lá, deu um discurso, né? Eu acho que se preparando para uma eventual disputa presidencial em 2026. O discurso dele não foi um discurso técnico de um ministro que está preocupado com a economia brasileira, e sim em querer fazer política. O remédio anunciado parece que tem seus efeitos colaterais e o dólar chegou a 6 conto, tá bem? Pela primeira vez na história. Isso é bom para americano, né? Para brasileiro que vive nos Estados Unidos e quer mandar dólar pro Brasil, né? Quer juntar dólar no Brasil, né? Você pega lá e transforma em real, né? A cada $1.000, o cara tem R$6.000 no Brasil. O cara fazer uma economia aí rápida, juntar uns $10.000, ele já tem R$60.000, já compra um terreno em algum município aqui no Brasil, não é? Pois é, meus queridos, o dólar voltou a bater um novo recorde em sua cotação nominal na manhã desta quinta-feira, dia 28/11. Por volta das 11h20, a moeda americana era cotada a R$6 pela primeira vez na história do Brasil. Ao meio-dia, valia R$ 5,99 em alta de 1,35%. Na véspera, fechada com 5,91 num avanço de 1,80%. No final da manhã, a Bolsa Brasileira aprofundava a queda registrada no início do dia. Também, ao meio-dia, o Ibovespa, o principal índice da B3, registrava 1,2% aos 126,162 pontos. Os números tanto do dólar como da B3 refletem a reação dos investidores, a divulgação dos detalhes sobre o pacote de corte de gastos e da isenção do imposto de renda para contribuintes anunciados pelo governo federal. E o Lulu falou que o dólar não ia subir, não é? Pois é, a gente vai trazer esse vídeo para você. Mas, meus queridos, presta atenção, meus amores. Brasil, eu já falei, né? Lembra da areia movediça que, para mim, Luiz Inácio se encontra? A cada movimento, a cada fala de Luiz Inácio, ele só afunda mais, não é? Ele só afunda mais. E o engraçado é que, por exemplo,
essa semana o dólar também deu uma subida aí por uma questão internacional, não é? E aí, o que acontece? As matérias eram o seguinte, contra-atacando, né, mais ou menos assim, em contra-ataque à subida do dólar, tá bem? Em contra-ataque, em reação, o governo anuncia medida para barrar a subida do dólar. Lembra da areia movediça? Os caras querem barrar com todos os R's, vamos lá, barrar a subida do dólar. E o que acontece? Joga o dólar lá para as alturas, explode com tudo, bolsa de valores, tudo vira o samurai, tá bem? Tudo porque desgoverno irresponsável, que nós vamos barrar o dólar agora com as nossas com o anúncio das nossas medidas econômicas. E você, bonito do Bolsa Família, tá preparado para o corte? E você, do Rio Grande, que ficou contra o povo pelo povo, lembra, meus queridos, do povo pelo povo? Pois é, meus amores, povo do Rio Grande do Sul, Lula não entregou o que prometeu e ainda anunciou um corte no dinheiro para salvar o Rio Grande do Sul. E os babacas que iam xingar as pessoas nas redes sociais, que iam, entendeu? Defender o governo, porque o governo está ajudando, porque o governo está fazendo. Lula não fez bosta nenhuma pelo Rio Grande do Sul e agora ainda quer cortar um pedaço do tolete, tá bem? A gente vai contar essa informação para você que está ligado aqui comigo no nosso programa. E o menino que muito fala, não é? É aquela velha história, quem muito fala erra muito, né? Quem fala muito erra muito. E o Lula, né? Não, o dólar não vai chegar lá não. Quem tá torcendo, isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar. Tá na tela. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Você sabe o que é, gente? Só compra dólar quem tem grana, né? Porque é uma aposta, né? E o Lula, quando ele disse isso, foi dia 27/6. Tava 5,50. 5,52. Quem investe em dólar e fica torcendo pro dólar aumentar, não vai dar certo. Deixa eu só fazer uma conta básica para você. Quem tem um capital aí de, digamos, 550 mil dólares, tá bem? Só do mês 6 até agora ele ganhou mais de 50 mil dólares, tá bem? 10%, né? Aproximadamente, não é isso? Deixa eu ver se eu tô certo. Ele tem 500 e o dólar tava 5,50. Então, digamos que ele comprou lá 550 mil em dólares. Hoje está valendo 600 mil. Chegou a 600 mil os 550 mil dólares que ele comprou. Só tô falando para quem tem muito dinheiro, tá bem? Só para quem tem muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, tá bem? Ele só pegou o dinheirinho dele, falou, vou lá e vou colocar comprar de dólar. Comprou a 5,50, chegou a 6 pau. Tá bem? Isso só para você ter uma ideia, né? Tô falando de um investidor que já, né, consegue investir aí uma grana, né? A gente tá falando de uma grana boa. Mas só nessa brincadeira aí ganhou mais de 50 mil dólares. É só um exemplo, tá bom, gente? Só um exemplo, tá? E vamos tirar aqui então, se o pobre comprou, né, 550 dólares, tá bem? Aí nesses meses aí o pobre negociou o dólar dele a 6 conto e ganhou 50 dólares aí rapidinho, tá bem? Numa brincadeirinha aí, tá bom? Isso, aí você vai multiplicando, né? Só pra você ter uma ideia. Tem gente que, igual eu tô falando, né? Para algumas pessoas é importante. Para nós, não é importante,
né, para nós, réis mortais. Não é importante o dólar ir para as alturas, tá bem? Porque você sabe muito bem, eu vou comprar um microfone desse, ele é cotado em dólar. Eu vou comprar um fone de ouvido, ele é cotado em dólar. Vou comprar um celular, ele é cotado em dólar. A câmera é cotada em dólar. Se o dólar sobe, tudo vai para as alturas. E é uma corrente, né? Você não é só porque, Fábio, eu não compro microfone. Tu não compra microfone, mas compra outro tipo de equipamento, de bem, que é cotado em dólar. Então o dólar vai para as alturas, você sabe o que acontece. E dólar só vai para as alturas ou por influência internacional ou por incompetência nacional, que é o que aconteceu agora. Nós vamos barrar o dólar. O Lula vai lançar um pacote de medidas que vai segurar o dólar. Segurou o dólar em 6 conto. Mandou lá para as alturas, não é? Faz o L agora, petezada, para vocês aproveitarem bem os reaisinhos, né, que tem lá no banco, né? Que você, essa petezada aí, daqui a pouco vai estar com, né, o dinheiro vai estar valendo igual o da Bolívia, não é? Olha só, em pronunciamento da TV, Haddad afirma que arrumou as contas públicas, mas na verdade o rombo do governo bateu recorde e superou 1 trilhão este ano. Tá de brincadeira com a minha cara, 1 trilhão esse ano, meus amores. Bolsonaro deixou um superávit de 52 bilhões de reais, tá bom? 52 bi, o que é isso, gordinho? O superávit, gente, você imagina que aqui, no microfone aqui, seja a linha do zero. Para baixo você tem déficit, aí você zera, tá com as contas zeradas, né? Tá tudo em dia, tudo certo, não tem lucro, tá bem? Superávit é quando você quando você supera, né? E aí o que acontece? Você tem um superávit. O Bolsonaro, depois de passar por pandemia, por um monte de coisa, para você ter uma ideia, nem na pandemia chegou a 1 trilhão. Amigos, nem na pandemia, aonde você ficou em casa, proibido de trabalhar por medidas sanitárias, entendeu? Um monte de empresa quebrando, um monte de gente passando fome, tá? Ai, gordinho, mas, gente, quando eu falo passar fome, é passar alguma necessidade, mesmo tendo também aquele auxílio de 600 conto para um cara que tem 5 filhos, não é nada, né? E aí, meus amores, enfim, cada um passou o seu perrengue. Eu tive que vender meu carro, entendeu? Amigo meu teve que vender a empresa dele. Outros amigos fecharam, entendeu? Brasil ainda é uma terra de oportunidades, injusta, mas né? Algumas pessoas conseguiram se equilibrar, outras não, tá bem? Então, meus amores, o que acontece? Nem na época da pandemia chegou a 1 trilhão de real. Nem na época chegou a 1 trilhão de reais. E agora, meus amores, tá aí, o Ministério da Fazenda, esse senhorzinho aí, né, que almeja um dia ser ainda presidente desta nação, tá enfiando o Brasil no ralo. Nosso querido, maravilhoso deputado federal, ele que também é economista, o Maurício Marcon, tá bem? Tá trazendo para você um pouco aí sobre o que está acontecendo, sobretudo no nosso Brasil. Tá na tela. Se tem uma coisa que eu admiro no PT, é a capacidade de mentir. Os bichos velhos são bons na mentira. É impressionante como eles sabem pegar algo que é terrível e transformar em algo positivo. Ontem, durante 7 minutos, em horário nobre, o ministro Fernando Haddad, certamente um dos piores ministros, se não o pior, que já exerceu o cargo, vendeu um Brasil para os brasileiros que simplesmente não existe. Disse ele que o país progride, inflação controlada, futuro brilhante. Mas o resultado, a realidade, ela acaba sendo contrária ao que prega o ministro e o governo do PT. Nós temos neste momento, e talvez quando esse vídeo subir para minhas redes, a situação já vai ser pior, porque se tem uma certeza nesse país, neste momento, é que hoje estamos melhores do que estaremos amanhã. Que o desastre ele vem se avolumando de uma forma muito intensa. Neste momento o dólar está a R$6. É o maior patamar da história do país. Desde 1994, ninguém conseguiu em tão pouco tempo
destruir a nossa moeda nessa velocidade. Mas não é só isso, presidente. A bolsa desaba, ou seja, a perspectiva real futura é de um desastre. Os juros futuros, aqueles que muitos parlamentares do PSOL, do PT, sobem ali para criticar a taxa de juros, mas que tem dinheiro aplicado em DIs, dispara sem precedentes. Nós nos aproximamos neste momento, brasileiros, dos números de Dilma Rousseff no seu pré-impeachment. Não existe milagre. Mas o PT mente porque ele tem uma certeza, que o povo acredita em suas mentiras. E quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos as satisfazem. Nós temos uma fórmula para fazer esse país dar certo. O PT da Argentina, com Alberto Fernandes, quebrou o país. E agora, em menos de um ano, o governo Milei já diminui a miséria, aumenta o salário médio, traz investimentos e projeta um futuro verdadeiramente bom. Haddad deveria estar no Ministério da Mentira, porque para mentir, ele é craque. Obrigado, senhor presidente. Tá, então, meus amores, Maurício Marcon, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, botou pra quebrar aí, amarretou mesmo, né? Deu um chacoalhão aí na cabeça do molusco, né? É o Haddad, porque a economia, mas tudo é culpa do Lula, entendeu? Tudo é culpa do Lula, tá? Tudo é culpa do Lula. Nos momentos em que todos estão criticando Haddad, Lula segue elogiando aí o seu pupilo, tá bem? E a economia do Brasil, nisso daqui, ó, afundada, tá bem? Cada vez mais. Presta atenção aqui em alguns números, tá bem? O governo Lula destrói a economia brasileira em menos de 2 anos no comando. Dólar, 6 conto. Juros futuros, mais 2,4%. O Ibov, 1%. O título público IPCA, 7,1% ao ano. Tá bem? Tá gostoso, né? O Brasil tá desse jeito aqui, ó. Desordem e sem progresso. Afundado, tá bom? Afundando, tá bem? Tem que soltar fogos, porque a petezada conseguiram afundar o Brasil, tá bem? Nós estamos em números piores do que a pandemia, números aí já se aproximando do pior governo que teve nesse Brasil, que é Dilma Rousseff, não é? Que abriu portas, tá? Aí com a entrada do Temer para dar uma melhorada nesse Brasil no período aí que o Bolsonaro lá esteve, né? Abriu portas porque o governo foi tão ruim que chegou a ser impeachmentado, a menina foi demitida, tá bem? Aqui do nosso país. Para você que tá ligado aqui comigo em todo o Brasil, existe uma situação que eu sempre falei aqui, quando você tem uma agulha na mão e do outro lado um balão, tá bem? Você sempre, tá? Você sempre tem que saber usar esta agulha. Que parada de agulha é essa, gordinho? Você imagina comigo, a gente tem uma corda e quando você estica essa corda, ela quebra do lado mais fraco. A história do balão, eu sempre disse o seguinte, existe uma grande bolha, tá bem? E se eu, você, os parlamentares, jogar um alfinete, né, no lugar errado, você explode esse balão e esse balão se volta contra você. Agora, se você pegar o alfinete e ir por trás do balão, geralmente onde você usa para encher o balão, né, naquela parte macia, né, você faz um pequeno furo, não importa o tamanho desse balão, um dia ele vai zerar, um dia ele vai esvaziar. Gordinho, do que você está falando? Eu estou falando, gente, de deputado que dá tapa na mesa, de deputado que dá tapa em microfone, que xinga Alexandre de Moraes, pessoas que vão para as redes sociais xingar Alexandre de Moraes, sempre se dão mal. E não é covardia o meu posicionamento, não é de covarde. O meu posicionamento aqui é de uma pessoa sensata que acredita que o melhor caminho é a sensatez. Até porque nós somos, tá bem? A ponta fraca da corda.
Eu me lembro muito bem que em 2022 esse canal aqui fazia aí aproximadamente 3 milhões de views por mês, né? A gente abriu uma live e falava com mais de 100 mil pessoas. Uma pessoa me disse o seguinte no chat, me mandou um recado, falou: você é um covarde. É por isso que eu gosto da Jovem Pan, porque a Jovem Pan fala tudo na lata. E eu, na época, né, claro, eu me defendi, né? Eu falei: gente, eu não tenho a grana que a Jovem Pan tem para pagar advogados. Embora alguns programas nossos estavam fazendo mais views do que a própria Jovem Pan. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado para isso. E vocês sabem muito bem que mesmo a Jovem Pan, com todo o dinheiro, com toda a fama, com todo... na época, né, com todo o seu respaldo, tiveram até que mudar de lado, porque a perseguição foi terrível, tá bem? Se vocês não se lembram do cara que, por exemplo, foi o pivô para que o Pavinato saísse da Jovem Pan, né, é o doutor Ayrton, que é o doutor que na época era um procurador de São Paulo, tá bem? Hoje, eu não sei se ainda, né, mas pelo menos depois, ele foi trabalhar no TSE, como ministro auxiliar do Alexandre de Moraes. Eu só me confundo se é no TSE ou no STF, você me perdoa, tá bem? Se eu não estou enganado, é no STF. E aí, o que acontece? É o ministro, o mesmo que estava envolvido naqueles 6 gigas, né? É o que mandava o Tagliaferro usar a criatividade, por exemplo, no caso, para poder ferrar com a revista Oeste. Então, se esses caras conseguiram, né, ferrar a Jovem Pan, tentaram, mas não conseguiram ferrar a revista Oeste, mas ferraram a Jovem Pan ao ponto da Jovem Pan sair do ar, quem sou eu, né, um pequeno peixinho, né, um lambarizinho, nesse vasto oceano, entendeu? Que aqui está. Mas eu não entendi muito a fala do radialista que quebrou a tornozeleira eletrônica e mandou o Alexandre enfiar no cabo, tá? E o que acontece? Tem um vídeo aonde o radialista quebra a tornozeleira e diz para Alexandre de Moraes enfiar naquele lugar. E quando eu vi esse vídeo, e o vídeo, quando eu vi, já estava sendo compartilhado pelo Metrópolis. O que o nosso amigo aí, independente se ele é patriota ou não, tá? Pra mim ele não tem o juízo no lugar, pra começar, tá bem? E quando eu vi, falei, caramba, já está no Metrópolis, Alexandre de Moraes já viu esse vídeo faz tempo. E o que acontece? É claro que o nosso amigo pegou o alfinete e quis estourar o balão, ao invés de furar o balão no lugar certo, pro balão esvaziar. Ele quis explodir o balão e explodiu a si mesmo, tá bem? Eu vou trazer, gente, eu vou tentar segurar aqui os palavrões, tá bem? E nem é por censura, eu disse que vou segurar, tá bem? Até porque é constrangedor, tá bem? Então no momento que o cidadão apela aqui, eu vou fazer alguns cortes no áudio, né? Para não ficar tão constrangedor, mas a gente precisa dar e trazer a informação para você. O nome dele, eu já vou te falar, como é o nome dele? Roque Saldanha, tem nome de artista, viu? Ele chegou a ser preso em 2023 por suposta tentativa de golpe de Estado. Usou as redes sociais para enviar uma mensagem a Alexandre de Moraes. Com vocês, tem um vozeirão, hein? Roque Saldanha. Vai lá, meu filho, detona. Olá, ministro Alexandre de Moraes. Sou eu, Roque Saldanha, locutor, apresentador, repórter investigativo da extrema-direita e da bancada da bala. É brabo, homem. Foi 26 de novembro, ministro. Mandando esse vídeo pro senhor, cortei e tirei do pé agora da canela. O senhor sabe por quê? Foi tudo muito bem claro, tudo muito bem explicado. Isso aqui estava cozinhando minha perna, que estava fervendo, eu não estava aguentando, e o senhor com essas palhaçadas e todo dia pedindo documento. Aí eu venho com essas palhaçadinhas, mandar de prisão pra mim, rapaz. Eu deveria criar vergonha na cara e aprender a virar homem. Eu não vivo sem trabalhar, não vivo sem comer, não, tenho compromissos.
Eu tenho vários compromissos, está tudo aí no seu gabinete. Tudo que o senhor alegou foi para estar aqui. Vou guardar e vou mandar entregar onde é que for preciso. Doutora Roberta, né? Minha advogada de Brasília, ela vai ficar sabendo. Doutor João Carlos de Farias, de governador Valadares, vai ficar sabendo também. Ministro, eu sou homem. A diferença de eu pro senhor, que o senhor é vai. O senhor é safado. O senhor lembra do coronavírus, que o senhor estava vendendo e os restaurantes todos fechados, todos os restaurantes fechados, inclusive a esposa do senhor ficou brava com o senhor lembra disso? Ela ficou brava com o senhor para receber dinheiro lá, que o senhor é safado em sentença para políticos. Então a diferença é que eu sou safado, rapaz. Nem em Brasília, 8 de janeiro, eu estava, rapaz. Aí o senhor tá sabendo que eu não podia usar isso mais, minha perna toda comida, tem fotos e tem vídeos, que foi protocolado, e eu só vi que não sei o que Roque Saldanha, que é Estado de Direito do cu. Entendeu? O senhor pega essa tornozeleira aqui, abre seu cu. Eu sou homem, se o senhor quiser conversar só eu e o senhor, nós dois juntos, entendeu? O senhor confia muito na federal. Inclusive esses delegados da federal deveriam criar trabalhando em prol de bandido. Pois você que está usando essa porcaria, arranca isso da perna. Porque eu estou tirando com motivos. E eles sabem. Estava cozinhando minha perna. O que adianta, Roque? Não adianta nada, meu filho. Eu tirei essa porcaria. Meu querido, é na hora, tá bem? É na hora, né? É na hora. Você não acha que todo mundo, até os piores bandidos, não tem vontade de cortar uma tornozeleira eletrônica? Não deve ser muito difícil, né? O problema é que tem muita gente que tem juízo, viu, Roque? Parece que tá faltando um pouquinho de juízo aí, né? O Roque achou que o quê? Não, vou cortar a tornozeleira, vou mandar o Alexandre enfiar naquele lugar e vai ficar por isso mesmo? Não fica, meu filho, não fica. Você pode ser um cara honesto, um cara bom, né? Mas não fica, não fica. E não fica por isso mesmo, não. Vixe, seu negócio, você pode esquecer isso, tá bom, o senhor Saldanha? Moraes manda prender radialista. Falei aí, ó. Explode no peito de quem? Da corda mais fraca, né? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou prender o radialista Roque Saldanha. A razão está relacionada a 8 supostas violação de medidas restritivas que seriam sido cometidas entre abril e outubro deste ano. Assinado na terça-feira, dia 19, o mandato foi expedido 6 dias depois, portanto, antes do vídeo. A ordem ainda precisa ser cumprida. Então ele já estava com a medida, com a prisão, já antes dele cortar, né? Vai ficar pior, tá bem? Vai ficar pior. Na terça-feira, dia 26, Saldanha publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece rompendo o equipamento. E segundo ele, o senhor é safado, porque estava, né, vendendo sentenças para políticos, disse Saldanha. A diferença é que eu sou homem e você é um safado pilantra, rapaz. No passado, a Polícia Federal prendeu o radialista no âmbito da Lesa Pátria, operação contra os manifestantes do 8 de janeiro. Por isso, Saldanha ficou 10 dias na cadeia, mas depois foi solto com cautelares. Nem em Brasília, durante o 8 de janeiro, eu estava, garantiu o homem no vídeo. Saldanha usava o aparelho desde que foi liberado da prisão em 24 de janeiro de 2023. Nas imagens, ele gravou recentemente, relatou que a tornozeleira estava cozinhando a sua perna. O radialista afirmou ainda que Moraes disse que... ele afirmou ainda que Moraes sabia disso e todo dia ficava com essas palhaçadas pedindo documento. Ô, gente, é como eu disse, né? O Saldanha, ele exagerou, tá? Ele exagerou, tá bem? Ele exagerou, tá? Porque a gente sabe muito bem, conforme eu tô falando pra você, corajoso ele foi, né? Mas foi tolo, não adianta. Até porque ele já estava também com esse, não sei se ele sabia, né? Mas ele já estava com esse pedido de prisão decretado, tá? E aí, o que acontece?
você imagina que o ministro vai para cima dele, né? Ele já estava com o pedido de prisão e ainda cortou a tornozeleira, é claro que ele vai arrumar problema, tá bem? Além do problema que ele já está por ter supostamente descumprido 8 medidas aí, cautelares. O nome é Roque Saldanha, ele viralizou nas redes sociais depois de o radialista romper uma tornozeleira eletrônica que usava e ofender o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, dia 28, foi noticiado que Moraes mandou prender Saldanha em virtude de 8 supostas violações de medidas restritivas. Mineiro de Carlos Chagas, Saldanha é apresentador de rádio e televisão, além de fazer shows e eventos. Ele diz ainda ser de direita e da bancada da bala. De acordo com o mandado de prisão expedido na segunda-feira, dia 25, o radialista está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas pelo STF, revelando seu completo desprezo pela corte e pelo poder judiciário. Tá aí. Ele, né, xingou o ministro, tal. Pois é. Eu não sei se esse radialista é o que... Não é o que eu tô pensando, né? Que teve um que falou que o Lula era um clone e que o Alexandre de Moraes empossou um clone no poder e aí, meu filho, pagou uma multa desgramada, né? E fica aí com essas conversinhas, né? Por isso que eu falo pra vocês. Ô, gente, cuida com o que vocês ficam falando em chat de live, tá? Fica. Vocês ficam com conversinha mole aí, tá bem? Eu falo direto pra vocês. Aí você sabe, por exemplo, você sabe que o youtuber fulano de tal, tá bem? Eu não vou nem citar o que eu ia falar não, mas supostamente esse youtuber está na mira do STF, esse youtuber está na mira do Alexandre de Moraes, tá bem? Aí você vai lá no chat, pá, pá. Muitos de vocês ficam reproduzindo algumas coisas que é até crime, meu. Vocês cuidam, tá? Vocês se cuidam. Porque daí vocês vão num chat de uma pessoa que tu sabe que tá sendo monitorado, né? Você vai lá num chat, eu não vou citar nomes, mas suponhamos que o João, né, ele tá sendo monitorado. E o que tu acha? Eles vão ficar monitorando o chat também. E aí tu tá lá. É porque o Lula não é o Lula, é porque o Alexandre é isso, porque o Alexandre é aquilo, não sei o que. Tu tá ganhando o quê? Ficar xingando as pessoas. Pode arrumar, é um processo e às vezes tem que tirar dinheiro dos outros, que às vezes tu nem tem, entendeu? Você nem tem que ficar pedindo pra mãe, pro pai, pro primo, pro irmão, pra poder se livrar de processo, tá bem? Então tome cuidado, tome juízo na tua cabeça, beleza? Juízo, meu povo! Tome juízo, seu cabra, tá bem? Tome juízo, rapaz. Pra você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também. Cadê a Gadeza que eu não tô vendo ela no chat? Será que a Gadeza já mimiu? Depois eu vou mostrar um vídeo da Gladys, que ela gravou pra todos vocês. E eu vou colocar daqui a pouquinho o vídeo da Gladys, tá bem? Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui, tá bom, bonita, tá aqui. Ô, gente, se você ainda não colaborou com o nosso programa, a hora é agora. Não fique de fora aqui de ajudar o nosso programa. Ainda não tivemos, tá bem? Nenhuma colaboração. Programa fantástico, bastante notícias, pauta pegando em Brasília. Não é mais uma semana agitada, né? Com esse retorno do Bolsonaro. O Bolsonaro que estava em Alagoas, voltou para Brasília. O pau tá quebrando, né? E o Gordinho tá aqui noticiando. Não tive live nesta quinta-feira, tá bem? Não tive live. E o que acontece? Pô, também não tive colaboração, né? Ninguém ajudou, né? E eu preciso da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo para você fortalecer o nosso programa, tá bem? Para você fortalecer o nosso canal, ajudar aí o canal do Gordinho. Então eu peço para você encarecidamente me dar esta moral de ajudar aqui o nosso programa, beleza? Informação na tela, vamos lá! Agora,
Ninguém pode negar que houve tentativa de golpe, diz Lula. O Bolsonaro não volta para a presidência da República, mas vai depender da narrativa que nós vamos criar. Já falou o filósofo Luiz Inácio Lula da Silva, filósofo adestrador de jumento, tá bem? Então agora já tem a narrativa, tá? Agora ninguém pode negar que houve tentativa de golpe, diz Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e outras 36 pessoas por suposto plano antidemocrático. Esquema incluía assassinato de autoridades. Meus amores. Eita, nozes, viu? Vamos lá. Aqui, na tela do Gordinho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse nesta quinta-feira, dia 28, que ninguém pode mais desmentir que houve uma tentativa de golpe de Estado em 2022. A fala, em referência ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e de outras 36 pessoas pela Polícia Federal por um suposto plano de golpe de Estado em 2022. Parte do plano dos aliados, vou pular essa parte, né, que ele fica falando toda hora de matar isso, matar aquilo. Tá bem? Vamos lá. Vamos para a fala do cachaceiro. Vocês sabem que está acontecendo na política mundial e na política brasileira. Vocês sabem a quantidade de mentira, a quantidade de ódio, sabem a tentativa de golpe que agora está ficando verdadeiro. Ninguém mais pode desmentir. Na verdade, eles tentam dar um golpe para não deixar que a gente assumisse a presidência da República, declarou Luiz Inácio Lula da Silva. Ele participou do lançamento do programa Periferia Viva. A iniciativa pretende levar investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para a urbanização e regularização fundiária nas periferias. Pois é. Terra estranha com gente esquisita. Não é, meus amores? É esquisito, mas é o presidente de vocês aí, né? Vocês que digitaram 13. Acabou com a economia do Brasil, achou agora também a tal narrativa, que segundo ele precisava encontrar a narrativa para Bolsonaro não voltar ao poder, e eis que tá aí, aconteceu, tá bem? Tá aí, aconteceu. Gente, se você não colaborou com o nosso canal, a hora é agora, precisamos da sua ajuda. É importante você colaborar com o nosso canal com qualquer valor, tá bem? Mas qualquer valor mesmo, manda, porque nós precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua colaboração. 11 952 75 38 98 para você ajudar o canal do Gordinho, para você fortalecer o nosso programa. Aqui tem sempre um boletim informativo de qualidade para você que se liga na nossa programação.